Nós estamos com o resumo agora da lição número 12, com o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Então, sendo a Igreja do Deus Vivo, você é a Igreja do Deus Vivo. Texto áureo, grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então alguém diz, né, pastor, a igreja que Jesus vai arrebatar é uma igreja pura, santa, imaculada, e parece que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso em nós. Por quê? Porque nós somos falhos, somos pecadores, mas no entanto, não é quando você olha no espelho que você vai se enxergar santo, mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver refletindo ali a graça de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos perdoa, e precisamos o quê? Procurar viver uma vida em santificação diante de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 16 e Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27 e também o versículo de número 32. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Então, a sociedade, né, o mundo jaz no maligno, e a igreja está vivendo no mundo. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E quais são as armas que impedem a mundanização da igreja local? Nós vamos ver quais são essas armas agora. Então, nós vamos aqui na primeira parte da lição, nós vamos falar da natureza da igreja do Deus vivo. Na segunda parte da lição, vamos falar Cristo e o relacionamento com a igreja. E na terceira parte da lição, as armas da igreja do Deus vivo. Então nós vamos ver que essas armas, né, o zelo pela verdade e o ensino da verdade. Vamos aqui para a primeira parte, a natureza da igreja do Deus vivo. No item 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, e ele, vírgula, ele diz assim, ó, que é a igreja do Deus vivo. Então, olha, como você deve andar na casa de Deus, vírgula, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestado do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, aí vem o complemento, né, que é a igreja do Deus vivo. Então não é apenas estar no templo, não é apenas frequentar o templo, mas estar, mas ser, né, ser parte desta igreja, ser membro desta igreja. Então inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé e também família de Deus e outro vocábulo, corpo de Cristo, templo de Deus. Então tudo isso nós temos que estar atento. Então você individualmente é templo do Espírito Santo e coletivamente nós somos a igreja, nós somos membro do corpo de Cristo. No item 2, a coluna e firmeza da verdade. Então a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Então, quantos anos a igreja está de pé na face da terra? Desde que Jesus ressuscitou dos mortos, foi assunto ao céu, passou 10 dias, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, inaugura a igreja. Em 2030, agora fará cerca de 2.000 anos que a igreja está de pé. Quantas gerações se levantaram, quantas gerações já tombaram, quantas gerações, né, vieram convivendo, e você agora, provavelmente nós somos a última geração do arrebatamento agora, a geração do arrebatamento, e a igreja de Cristo permanece de pé. Por quê? Porque a verdade que a mantém de pé, a coluna, é a palavra que não muda, é imutável. O próprio Jesus é que sustenta essa igreja de pé. Portanto, a responsabilidade da igreja é propagar, testemunhar e defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar
e capazes também de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Então, os líderes têm que se levantar, têm que estar de pé, têm que estar aptos a ensinar, a compreender e também de fazer com que os falsos ensinamentos não venham perdurar, né, ou permanecer ou se instalar dentro da igreja. No item 3 aqui, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. Então, o Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: dois pontos. Cristo Cristo que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1 Timóteo, né? Aqui em 1 Timóteo 3 e 6 nos deixa claro, olha só, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Jesus, aquele que manifestou em carne, nasceu da jovem Maria, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima em glória. Então Jesus nasceu, viveu aqui neste mundo e ao morrer ele justifica. Ao morrer, ele paga pelos nossos pecados. Ao morrer, a sentença que era contra nós, o apóstolo Paulo diz, né, que a nota promissória que era contra nós, a dívida que era contra nós, Jesus pagará no Calvário. Então, olha, essa natureza a natureza da igreja do Deus vivo. Então, a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, o mistério da piedade que é Jesus. Então, que Deus nos mantenha de pé, mantenha a sua igreja de pé e que nós possamos, né, fazer parte dessa igreja, que você e eu permaneçamos unidos neste corpo, viu? Então, o corpo ele é o conjunto. Uma pessoa sozinha em casa não é o corpo de Cristo. Ah, pastor, mas é o templo do Espírito Santo. Individualmente é templo do Espírito Santo, coletivamente é a igreja do Deus vivo, amém? Parte 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. No item 1, santificação e pureza. No item 2, gloriosa e irrepreensível. Então, a igreja ela é gloriosa e irrepreensível. Então, vamos lá. No item 1 aqui, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, é a palavra. Então a expressão, a lavagem da água, é usada de forma figurada, simbolizando a palavra de Deus, que opera uma lavagem espiritual. Jesus Cristo mesmo falou lá em São João capítulo 15, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra é que nos lava, a palavra é que nos limpa, e nós não podemos deixar para aprender a palavra apenas na escola dominical, e quanta gente falta nela, apenas no culto de terça-feira, de ensinamento, de doutrina, pode ser na segunda, na terça ou na quarta, no culto de ensinamento. Não, nós temos que estar diariamente lendo a Bíblia, bebendo dessa fonte e aprendendo dessa fonte. No item 2 aqui, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a relação, né, do esposo com a esposa. Por isso que eu sempre digo e repito, né, as pessoas não conhecem a Bíblia, alguns dizem, não, mas a Bíblia é machista. Como pode ser machista se a Bíblia manda o marido amar a esposa da mesma forma que Jesus amou a igreja? Jesus deu a vida pela igreja, então o marido morre pela esposa e a esposa morre pelos filhos. Então a família tem que estar estruturada na Bíblia. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é maravilhosa. E o próprio Jesus é que santifica a igreja para que a igreja esteja com ele na eternidade, para que a igreja possa passar a eternidade com ele. Olha só, vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso a bodas, terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, após o arrebatamento, a igreja vai cear com Jesus. A Bíblia diz desta forma. Olha como que a igreja é privilegiada, né,
pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Parte 3, as armas da igreja do Deus vivo. No item de número 1, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Então a verdade bíblica não é relativa. Ah, pastor, depende da cultura, depende da época, depende disso, depende daquilo. Não. A verdade, a Bíblia Sagrada, a verdade, o zelo pela verdade. Então, a Bíblia, a verdade dela é absoluta e imutável. Pastor, mas alguém falou para mim que tem um erro na Bíblia, meu querido. Olha quanto que a ciência evoluiu. Hoje, a inteligência artificial, né? Tem vários tipos de inteligência artificial. A ciência evoluiu tanto, jamais se comprovou nenhum erro na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é fiel. Nesse caso, a igreja é fiel depositária dessa verdade. Por isso, os santos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Então, você deve levar esta mensagem. Outra coisa, para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Então, Jesus usou ali várias simbologias. Vamos lá. Olha ali, os dois servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade de cada salvo. Deve ter enquanto espera o Senhor da igreja. Então esse compromisso é inegociável. Nós estamos esperando o Senhor da igreja. Não podemos negociar com o mundo e nem relativizar nossa fé. No item 2 aqui, da última parte, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento da igreja. Então esses líderes têm responsabilidade em ensinar a igreja. Então está aqui, né, em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo, dizendo Cristo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus levantou estes homens para a edificação do corpo de Cristo. Não ensinar as escrituras, relativar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o homem do pecado. Então nós não podemos deixar a igreja refém do mundanismo, senão Deus vai cobrar de nós, os líderes. Temos essa obrigação de ensinar a verdade. Conclusão, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada, ao contrário, tem que ser pregada e vivida. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. O que a Bíblia assegura? Ela assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Pergunta 2. Em quem a verdade do Evangelho está personificada? A verdade do Evangelho que está personificada em Cristo. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pergunta 3. Segunda lição, o que é o ato de santificação? É o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Então, santificação, separação, separar do pecado para uma vida dedicada e consagrada ao Senhor. Pergunta 4, qual é o alvo da santificação? A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível para encontrar com o Senhor Jesus. Veja bem, nós jamais seremos perfeitos, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Temos que estar sempre caminhando para frente e não para trás. Peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados e vamos caminhar adiante e vamos vencer em nome de Jesus. Pergunta 5, cite pelo menos 2 imagens que simbolizam a responsabilidade da igreja. Então nós temos lá, né, os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel e as 10 minas. Então nós temos essa simbologia para que nós possamos estar vigilantes e atentos e aguardando a vinda do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.